Glória a Deus. Meus queridos, eu quero repartir dentro desses minutos, prometo a você que não me alongo, mas eu quero ler um texto com vocês e quero ministrar sobre esse tema, ressignificando a sua vida. Nós estamos nesse domingo, no Semeando 2024, e aí a gente está orando mais uma vez, né? Por janeiro e fevereiro, mas eu quero trazer uma palavra sobre ressignificar, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, não permitisse que ninguém conversasse com você, e não se levante agora. Eu não vou ser cansativo, eu vou ser muito direto de Deus para a sua vida, tá certo? Glória a Deus. Mas antes disso, eu quero ler um texto com vocês, que está escrito no livro dos Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 6, por favor, Igor, coloca para mim, por favor, e versículo 1. De novo, os israelitas fizeram, está aqui na projeção, quem tiver Bíblia pode abrir, se não tiver, tem aqui na projeção. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, melhor dizendo, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Repita comigo: fazer o que Deus reprova. Mais uma vez, fazer o que Deus reprova vai dar BO. Isso. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, Satanás vinha, porque esses midianitas aí era Satanás, tá? É uma tipificação, tá bom? Eram os inimigos. Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiram, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. O cara era o cão, meu irmão. Eles subiam trazendo os seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, e seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Repita comigo: por causa de Midian, Israel empobreceu. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, tem mais nenhum? Pode dar continuidade. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família, o menor da minha casa. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem.
E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou com a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Até aí, só um momento, até aí. Muito obrigado, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito obrigado mesmo pelo tempo e a oportunidade de poder te servir. Me uses, Senhor eterno, porque a palavra falou em mim, mas agora que a palavra fale através de mim, Senhor eterno, na autoridade do teu nome, e nós estamos aqui prontos para ouvir tudo o que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Coloca o tema aí, Igor, por favor, meu filho, projeta o tema, por favor. Ressignificando sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês o significado do nome Gideão, né? O nome Gideão significa guerreiro poderoso. O nome Gideão significa guerreiro poderoso, destruidor, ou até também lenhador. Então o nome dele, o nome de Gideão era guerreiro poderoso. Olha que maravilha, a pessoa já nascer com um nome desse. O nome era extremamente importante, o nome fazia parte da história da pessoa. Nessa ocasião, né, nos termos bíblicos, e principalmente lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também, o nome tinha um significado muito grande. Então você vai ver Jesus chamando Pedro de filho de Bar-Jonas, né? Ou filho de Jonas Bar, né? Filho, Bar-Jesus, filho. Então tinha uma importância muito grande. Então Deus, por sua infinita bondade, ele foi na pessoa certa, foi no homem que tinha na realidade um poder. Ele era um guerreiro poderoso. Só que a história em si, quando nós olhamos o contexto da história do capítulo 6, versículo 1, nós acabamos observando que o povo de Israel pecou contra Deus. Na realidade, irmãos, pecar, todas as vezes que você ouvir a palavra pecado, você sempre atrela a palavra pecado a errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Então o pecado nos tira fora da rota, nos tira fora do propósito, nos tira fora do destino que o Senhor traçou para a nossa vida. Por isso, irmãos, que Deus, ele aborrece o pecado. Deus, ele não aborrece o pecador. Deus, ele não nos aborrece. Deus, ele não odeia o pecador, mas Deus odeia o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Por que Deus tem pavor do pecado? Porque o pecado te tira do destino que Deus reservou para a vida, para a sua vida, te tira do propósito. Todas as vezes que eu e você pecamos, o problema não é ficar com medo de Deus, não é com medo de Deus, porque a religião traçou como objetivo, e no momento que nós pecamos, Deus, ele é um ser que vai nos castigar, é um ser que castiga, é um ser que quando a gente erra, está pronto para punir a nossa vida. Isso é o Deus da religião, mas o Deus das Sagradas Escrituras não é um Deus punitivo, irmãos.
O Deus das Sagradas Escrituras é um Deus de amor, é um Deus de graça, mas Ele também fica muito triste. Por quê? Porque você errou o alvo que Ele colocou para a sua vida. Deus te deu um destino, Deus te deu um alvo, Deus te deu um propósito. E aí quando nós erramos esse alvo, esse propósito e esse destino, com certeza absoluta, o que vai surgir na nossa vida é a lei da semeadura. E aí quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o povo de Israel pecou. E esse período, chamado período dos juízes, foi um período muito difícil, um período de muita anarquia. O texto diz que as pessoas faziam o que elas bem entendiam. E quando em uma nação, em uma igreja, em um grupo, as pessoas não recebem uma diretiva de Deus, quando as pessoas fazem o que elas querem, pode ter certeza absoluta que vai, infelizmente, se instaurar um caos em qualquer lugar. Quando uma família não existe, irmãos, um direcionamento, quando dentro de uma família não existe uma diretiva, não existe um objetivo, não existe uma meta, e todo mundo manda dentro daquela casa, pode ter certeza que aquela família está se preparando para o caos. E esse texto que nós acabamos de ler, ele vai girar em torno justamente disso. E aí as pessoas empobreciam. Por que que elas empobreciam? Porque existia um Satanás ali chamado Midian. Existia uma nação ali chamada Midian, os midianitas, que eram, irmãos, algozes de Israel. O texto diz claramente que tudo que Israel plantava, Midian vinha e colhia. Eles roubavam, eles vinham e destruíam tudo. Não existia, irmãos, fartura entre o povo. Israel estava vivendo uma das piores crises da história. A pobreza era tão grande, as pessoas não tinham onde comer, as pessoas não tinham com que se vestir, melhor dizendo, porque, mais uma vez, saíram do propósito de Deus. Saindo do propósito de Deus, se instaura o caos. Mas aí, meus amados, Deus, como é sempre generoso, Deus, como é sempre bondoso, em um determinado momento, o anjo do Senhor, e aí eu quero frisar, deixar bem claro que é uma teofania ali mesmo, ali foi o próprio Deus que apareceu a Gideão. Observe que mesmo em uma vida de pecado, mesmo estando distante de Deus, mesmo estando escravizados pelos midianitas, Deus resolveu aparecer para um homem chamado Gideão. E esse homem, o seu nome, tinha um significado de guerreiro, era um homem valente. Mas, meus amados, sabe o que aconteceu? Quando Deus apareceu para Gideão, a primeira coisa que Gideão fez, por quê? Porque Gideão, ele estava vivendo uma baixa autoestima muito grande. Gideão, irmãos, estava vivendo um ciclo de derrota em sua vida. Quando ele plantava, sua família plantava, o seu povo plantava, os midianitas vinham. Já pensou? Você constrói, você está lá se organizando, se organiza financeiramente, com tudo pronto, com tudo certo para a prosperidade de Deus vir na sua vida, e aí de repente vem o adversário, vem o inimigo, vem alguém e rouba tudo. Isso foi gerando, irmãos, uma baixa autoestima. Quando Deus, irmãos, conversa com Gideão ali pessoalmente, sabe o que Gideão diz? Gideão começa a dar desculpas ali. Gideão diz: se realmente o Senhor está conosco, por que todos esses males têm afetado a nossa vida? Porque na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Nós traçamos as nossas próprias metas, os nossos próprios objetivos, o nosso próprio destino, e tiramos Deus do propósito. E quando se tira Deus do propósito, pode ter certeza absoluta que o caos vai se instaurar naquele lugar. E aí depois nós vamos culpando pessoas. Já viu assim? Pessoas que não dá certo na vida? Já viu assim? Pessoas que não dá certo em sua vida financeira? Pessoas que não dá certo em sua vida sentimental? A sua família está vivendo um momento de
de complicação ali, um momento mais complicado, e aí sai culpando as pessoas pelos males que a pessoa fez. Foi a pessoa que plantou, é a pessoa que está colhendo, mas aí ela costuma, de uma certa forma, sair culpando as pessoas. Foi isso que Gideão fez. Quando Deus veio falar com ele, ele disse: se o Senhor tem promessa na nossa vida, por que esses males nos acontecem? Por que esse mal está nos acontecendo? Porque, irmãos, a mentalidade de Gideão era uma mentalidade tão ruim, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, irmãos. Lagar era lugar de pisar uvas. Mas ele estava se escondendo dos inimigos. Por quê? Porque se os inimigos soubessem onde que ele estava, vinha e roubava tudo. Então Gideão estava fora do propósito. Escuta, não adianta fazer o certo fora do propósito. Bispo, eu estou fazendo o que é correto. Você está fazendo o que é correto, mas é o propósito de Deus para aquilo? É propósito de Deus? É o seu destino em Deus? Porque às vezes nós batalhamos, nós lutamos, nós fazemos tantas coisas, irmãos, e depois de lá no final é que chamamos Deus, chamamos o Senhor para fazer parte da nossa história. E o correto não é chamar Deus a partir do momento que está começando. O propósito, o mais correto é chamar Deus logo de início e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me deu as habilidades necessárias, eu sei que o Senhor me deu força, eu sei que o Senhor me deu autoridade, mas eu não quero mover uma palha se o Senhor não for comigo. Eu não quero fazer nada se o Senhor não estiver na nossa vida. Porque ele estava fazendo o que era correto, estava malhando realmente trigo, mas não era para malhar trigo no lagar. Lá não era o lugar de malhar trigo. Mas por quê? Por causa da mentalidade, irmãos, de Gideão. E aí é dentro desse texto e dentro desse tema que eu escolhi esse tema dessa ministração, e que nós pudéssemos entender a redefinir algumas coisas de nossa vida. E o que é, meu bispo? Qual é a ideia de redefinição? Então vamos lá. Redefinir ou definição é dar novo sentido, dar novo valor, forma ou função a algo. Geralmente a redefinição ou a definição, ela vem com o intuito de superar padrões, comportamentos emocionais, psíquicos, estéticos, morais, ideológicos. Ressignificar é ressuscitar sem ainda ter morrido fisicamente. Gostei disso. Ressignificar é ressuscitar sem ainda ter morrido fisicamente. É conseguir, em meio às realidades que enfrentamos na vida, fazer rolar as pedras que insistem em nos sepultar, concedendo uma nova forma de caminhar e uma nova vida que surgirá. Ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a alguém. Ele está relacionado com o processo de ressignificação, um método neurolinguística ou até com neuroplasticidade, que nos faz com que, melhor dizendo, as pessoas possam dar significados diferentes aos acontecimentos de sua vida, a partir de uma mudança de percepção de mundo. Muito comum na psicologia, esse processo de ressignificar utiliza várias técnicas para fazer as pessoas mudarem suas percepções de vida e agirem de maneira que suas atitudes atribuam para que suas vidas, bem como a das pessoas que estão em sua volta, seja mais agradável. Isso só é possível a partir do momento em que conseguimos mudar o significado de algo que já aconteceu. Eu vou repetir isso. Isso só será possível
a partir do momento que conseguimos mudar o significado de algo que já aconteceu. Para que as pessoas, ou melhor dizendo, para que as respostas futuras sejam redefinidas e o seu próprio comportamento também possa se modificar. Ressignificar será um elemento importante para o processo de criação de sua vida, onde a habilidade de atribuir novas importâncias a um evento comum que se torna útil e propicia uma nova mentalidade, tanto a você, bem como as pessoas que te cercam. Isso significa ressignificar. Sabe, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que na totalidade, ou na totalidade que nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui, melhor dizendo, temos muitas coisas para ressignificar em nossas vidas. Eu vejo, já faz, na realidade ontem, no sábado, ontem fez 20 anos que eu sou pastor. 20 anos de ministério pastoral. E já acompanhei muita gente, boa, já acompanhei muita gente que tinha de tudo para vencer, já acompanhei casamento que tinha de tudo para ser feliz, já acompanhei famílias que tinha de tudo para virar a página, já acompanhei gente, irmãos, que poderia ser totalmente diferente, já acompanhei maridos que poderiam ter mudado, já acompanhei mulheres que poderiam ter mudado, já acompanhei filhos que poderiam ter mudado, já acompanhei gente dentro da igreja que poderiam muito bem ressignificar a sua vida, mas hoje nem aqui estão. Por que nem aqui estão? E por favor, irmãos, não é a ideia daqueles que não estão aqui, eu estou dizendo a nível geral, é que muitas vezes as pessoas não querem ressignificar a sua vida. Por quê? Ressignificar a vida significa mudar. Ressignificar a vida significa deixar algumas coisas que ficaram para trás. Porque não vai adiantar você ficar lambendo as feridas do passado. Não vai adiantar você ficar relembrando o passado. Por que, irmãos, que muitas pessoas não vão à frente? Por que existe crises e mais crises na vida das pessoas? Porque elas lambem as feridas. Quando nós olhamos, escuta, presta atenção, Deus, olha aqui, Deus não espera ninguém que lambe as feridas, porque quando nós olhamos o texto do filho pródigo, irmãos, quando o filho pródigo sai, o pai fica na casa do pai, ele não vai atrás do filho. Por quê? Porque ele tinha consciência de quem o filho era, e o filho um dia ressignificou sua vida, estava comendo comida de porcos, estava vivendo a pior fase da vida dele, estava a ponto, irmãos, de se envolver com tantas coisas, mas ele teve um tempo de ressignificar a sua vida. Ele olha, aleluia, a situação que ele está vivenciando, ele diz: eu sei que essa não é a minha melhor fase, eu sei que esta não foi a minha melhor escolha. Aí ele muda um clique, ele dá um clique na vida dele. Ele diz: porém, me levantarei e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata somente como um dos teus trabalhadores. Isso é ressignificar. Ele não ficou, irmãos, enclausurado dentro do sistema religioso dele, ele não ficou olhando para as feridas dele. Se o filho pródigo ficasse olhando para as dores dele, se o filho pródigo ficasse olhando para o momento em que ele estava passando, ele não iria se ressignificar. E eu quero ministrar, estou ministrando nesta manhã para você que está aqui. E não adianta você falar, é para o outro, porque se Deus te trouxe aqui, é para você. Quando o Senhor chega para Gideão, e que chama ele de varão valoroso, porque era aquilo, irmãos,
era a sua identidade. Mas Gideão, ele estava dentro de um atraso tão grande, tão grande. E quando Deus dá uma palavra ao coração dele, dizendo que ele era varão valoroso, a primeira coisa que ele diz é: se o Senhor tivesse comigo, se o Senhor tivesse conosco, nada disso tinha acontecido. Então Gideão, ele estava envolvido dentro de um sentimentalismo, irmãos, tão grande que não deixava ele avançar. Ele precisava ressignificar a sua vida. Escute, meu irmão, você que é novo na fé aqui, você que está começando a servir a Deus aqui na igreja, escute, casados, escute, jovens e adolescentes. Ninguém vence a história da vida cristã se não ressignificar a sua vida. Você precisa deixar lá atrás o que passou. O que passou, passou, ficou lá para trás. Agora Deus está te dando uma oportunidade de você ressignificar a sua vida. Deus está te dando uma oportunidade de ressignificar o seu casamento. Porque quando você olha a estrutura do seu casamento, você só vê dor, tristeza, amargura. Mas Deus está dizendo: ressignifica. Ô irmãos, tanta gente boa que fica preso, sabe? Fica preso dentro de sistemas e dentro de uma autopunição tão grande, sendo autopunitivo para a sua própria vida, e não consegue avançar. E aí, a tristeza maior, sabe o que é? É que se você não ressignificar a sua vida, você não vai seguir diante de Deus. Você vai ficar um tempo aqui, depois você vai dar uma desculpa e não vai querer mais vir. Por quê? Porque você quer viver a sua vida em Deus, mas você não quer fazer processos de mudança em seu viver. Você quer continuar falando a mesma coisa. Você quer continuar com as mesmas amizades, com os mesmos pensamentos. Você quer continuar olhando a sua família, o seu casamento, a sua história do mesmo jeito, e trazendo toda a bagagem lá do passado. Tudo aquilo. Escuta, meus irmãos, já aconteceram muitas coisas na minha vida, tristes, dolorosas, que se eu fosse contar para você, você se lamentaria, iria dizer assim: meu Deus, como que o bispo consegue? Como que fulano consegue? Sabe por que consegue? Não é mérito meu, não é meritocracia minha, irmãos. Não é porque eu sou melhor, ou porque eu fui chamado por Deus, ou porque eu tenho uma qualificação melhor. É porque eu sou um cara que ressignifica a minha vida todo o tempo. Eu não olho, escuta, eu não tiro o foco daquilo que Deus me prometeu, e ponto final. Olha, quando as pessoas falam mal de mim, irmãos, eu nem ligo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fala mal de mim, o problema não é comigo, é com ela. Amém? Quem pode levantar a mão? Amém? Todo mundo que fala mal de você, o problema não é com você, é com a pessoa. O problema, então eu sempre olho na perspectiva, irmãos, eu vou sempre ressignificando a minha vida. Bispo, e tem dia que você amanhece assim, com a vida bem complicada? Tem dia que eu amanheço, irmãos, só o pó. Só eu e Deus sabemos. Só eu e Deus. Mas eu somente levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Estávamos fazendo uma visita lá em Cotia ontem. Em Cotia, presta atenção, estou terminando. E aí, beijão se estiver assistindo, Paloma e Anderson. E aí, a Paloma estava falando para a gente como que foi o processo de gravidez. Escuta, irmãos, no processo de gravidez, você não tem nada, ô mulheres, presta atenção, você não tem nada que se meter na vida da outra. Não vou dar opinião sobre os seus filhos, dizendo, você deveria criar seus filhos assim. Você, deixa! Ninguém está pedindo sua opinião. Mas eu sou vó. Pior ainda. Deixa a vida do outro.
vai viver a sua vida, irmãos. Porque quem consegue, irmão, pelo amor de Deus, quem é que consegue tomar conta de uma outra vida sem tomar conta da sua própria? Eu mesmo não dou conta. Você dá conta? Eu não dou conta. Porque, irmãos, eu dou muito trabalho para mim mesmo. Quem dá trabalho para você mesmo? Quem dá trabalho? E quem dá trabalho para Deus aí? Quem dá trabalho para Deus? É isso. E aí ela disse assim, ela falou: bispo, quando eu fiquei grávida, veio as mulheres, agora você vai ver, agora você vai ver o que é ter filho, agora é estria por tudo quanto é lado, agora é isso, agora, pelo amor de Deus, ressignifica o que você passou, deixa outra pessoa, que Deus vai ressignificar a vida dela. Isso, aleluia. Se não pedir opinião, não dê. Repita comigo: se não me pedir opinião, não dê. Pense sempre nisso. É isso. Porque a gente vai vendo, vai ouvindo as pessoas. E ela disse, foram tantas coisas, irmão, presta atenção. Foram tantas coisas que a mulher, ela ficou com depressão pós-parto. Porque depois ela achou que ela não ia dar conta de tanta coisa que ela ouviu. E ela disse: graças a Deus que eu tive um bom marido, um bom esposo, e ele estava ali ressignificando a minha vida e dando. Irmãos, é isso, queridos, é isso. Pega a história do seu passado, deixa para lá, aleluia. Aconteceram, bicho, tantas coisas ruins no meu casamento, aconteceram, é verdade, também no meu aconteceu, e eu acredito que no todo mundo aconteceu aqui também. Não vem com essa ideia de ser mais santo que os outros, não, seu besta. No casamento de todo mundo dá B.O. Quem dá B.O. no casamento aqui? Levanta a mão. Agora a gente vai desistir? Nunca, porque eu sempre ressignifico a minha vida. Todo dia eu me ressignifico. É todo dia. E aí, sabe por que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Gideão? Não foi fácil, mas porque ele ressignificou a sua vida. Gideão olhou, não foi fácil, irmãos, porque Gideão fez tanta prova com Deus, tanta prova, sabe, irmãos, quem não ressignifica a sua vida, vai colocando Deus na prova. Mas por que isso aconteceu? Mas porque, escuta, o que está acontecendo, o que acontece na nossa vida, por mais banal que seja, ou uma situação bem complicada, pode ter certeza. Eu falei para Fernanda, Fernanda, presta atenção, as coisas acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas também morrem, sim ou não? Pessoas boas também ficam doentes, sim ou não? O Carlão acabou de falar agora. Pessoas de Deus, irmãos, de Deus, pegam doenças difíceis. Eu mesmo vi uma irmã, que ela, irmãos, a irmã Júlia, reverendo Marivaldo, uma mulher de oração. Pensa numa mulher de oração, era a irmã Júlia. Uma mulher de oração, intercedia com aquele sorriso. Irmãos, a mulher pegou um câncer no intestino, no rim, melhor dizendo. Um câncer no rim. Quando eu ia na casa dela, aquela mulher gritava de noite. Dia e noite. Com a dor, com aquela dor, porque o câncer estava no processo terminal. Dia e noite. E aí, um dia eu fui orar, e fui buscar a Deus, e disse: Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que o Senhor está permitindo uma mulher dessa, uma mulher santa, uma mulher de Deus passar por uma situação dessa? E aí um dia, uma menina foi cantar na igreja, e ela cantou, louvou o Senhor, um hino da Andréa Fontes, chamada Permissão de Deus. E o hino diz: porque tudo é da permissão de Deus. Tudo. Então, se acontecer qualquer circunstância na nossa vida, acredite, aquilo é para melhorar o seu viver. Bispo, até as coisas ruins, sabe por quê? Porque glorificar a Deus quando o bolso está cheio, glorificar a Deus na saúde, glorificar a Deus quando a família vai bem, como é bom
mas glorificar a Deus na doença, na enfermidade, no desemprego, só para quem ressignifica a sua vida, irmão. Porque a primeira coisa, bispo, o senhor está dizendo que a gente não questiona. Todo mundo faz isso. Tem hora que a gente fala: Deus, como é que pode? Esse negócio está acontecendo comigo. Eu sou isso, aquilo e tal e tal. E aí Deus vem e diz: acalma o teu coração. Sabe por quê? Porque eu estou tratando. Escuta, meus irmãos, as situações que aconteceram na sua vida, no seu passado, é uma boa oportunidade hoje para você melhorar. Amém? Maridos, homens, levante as mãos. Presta atenção, fique com as mãos levantadas. Presta atenção. Homens, se aconteceram muitas coisas ruins na sua vida, na sua família, no seu casamento, Deus está te dando uma oportunidade para ressignificar, para ser melhor, irmãos, para ser melhor marido, para ser melhor pai, para ser melhor cidadão. É para ser melhor, ressignificando para ser melhor. Baixe as mãos. Mulheres, levantem as mãos. Se muitas coisas aconteceram na sua vida, problemas que até hoje você carrega, problemas que são latentes hoje, escuta, Deus permitiu, sabe por quê? Para ressignificar a sua vida. E o que é ressignificar a sua vida? Precisamos melhorar. O que passou, o que foi, já era, está lá no passado. E agora? Agora é olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Como Deus é bondoso, irmãos. Presta atenção. Finalizando, o que podemos aprender? Primeiro, Deus não nos chama porque somos suficientes, mas porque Ele quer nos capacitar para cumprir sua vontade. Segundo, precisamos confiar em Deus e em sua promessa de estar conosco em todas as situações. Terceiro, quando nos sentimos insuficientes para o propósito de Deus, podemos buscar a Ele para nos confirmar sua vontade. Quarto, precisamos lembrar que a fé, que a fé não se baseia em sinais, mas na confiança e no cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente que recebeu milagres, que foi curado, e não estão mais aqui, e não estão mais servindo a Deus. Então fé não se baseia em milagres, fé se baseia na confiança que nós temos no Todo-Poderoso. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: aconteça o que acontecer. Bem forte, diga: aconteça o que acontecer. O caldo pode entortar, a paulada pode vir no lombo, as acusações, as traições, as problemáticas da vida. Diga: mas eu. Não, diga: mas eu. Levante a mão assim, diga: mas eu confiarei totalmente no Senhor. Fique de pé. Quinto, Deus pode nos capacitar a vencer batalhas impossíveis. Amém? Mesmo quando parece que somos minoria ou estamos em desvantagens, precisamos estar dispostos a responder ao chamado de Deus. Quantos estão? Mesmo quando nos sentimos insuficientes. Tem um adágio que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os. Eu acredito nas duas coisas. Eu acredito também que Deus chama os capacitados, porque Saulo era capacitado, e Deus também capacitou ele para o propósito. Eu acredito nisso.
precisamos confiar, aleluia, ou melhor dizendo, devemos buscar a orientação de Deus em oração, na leitura da palavra, e pegar o direcionamento profético que Deus está nos dando. Quando nos sentimos incapazes, podemos pedir a Deus por sua capacitação e confiar que Ele é fiel para cumprir toda a promessa em nossas vidas. Podemos ser encorajados a saber que Deus é capaz de nos capacitar e vencer batalhas impossíveis. Calma, desde que confiemos e obedeçamos a sua vontade para cumprir o nosso propósito e o nosso destino. Eu concluo dizendo, assim como Deus capacitou Gideão com seus 300 soldados a vencer uma batalha, Ele também pode nos capacitar a cumprir o nosso propósito e o nosso destino nele. Não precisamos nos sentir insuficientes, porque a força e a capacitação provém de Deus. E por último, que possamos confiar em sua promessa e estar dispostos a responder o seu chamado, sabendo que Ele, aleluia, aponte assim, sabendo que Ele, aleluia, diga Ele, diga Ele, diga mais ninguém, diga Ele, diga não meu esposo, diga Ele, não minha esposa, diga Ele, não meus filhos, diga somente Ele, diga Ele, só Ele é capaz de cumprir sua vontade em minha vida. Oh. Cadê os introdutores da ceia? Vem cá, vamos.